Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a poderosa intercessão dos anjos. Vocês acham que essa sala está vazia? Não. Essa sala está bem cheia, não é? Porque aqui existem miríades e miríades de anjos, né? Muitos não estão aqui, mas com certeza também os anjos estão lá com eles. Mas bom seria se estivessem aqui conosco também, né? Mas essa sala está cheia, repleta de anjos. E eu creio que os corações de vocês estão pulsando de alegria, não é verdade? E eu queria começar dizendo com uma frase que eu ouvi esta semana. Esta semana na formação, né? Que é da Emir Nogueira, que ela diz assim: você não caminha sozinho. Você não caminha sozinha. Diga isso para o seu irmão agora. Você não caminha sozinho, Mauro. Você não caminha sozinho, Du. Porque você tem um anjo da guarda. E esse anjo da guarda está o tempo todo ao teu lado, cuidando de você. E o Senhor também me colocou na capela uma palavra muito forte, que é a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E assim, nós dizemos que o Papa João Paulo II, ele nos diz assim: os anjos existem, eles são enviados pela divina providência para que nos ajudem a alcançar a santidade da vida. A fé na existência dos anjos nos eleva às realidades sobrenaturais. E o orar a eles ajuda a percorrer o caminho da salvação. O Papa disse que essa é uma realidade cristã que faz parte da história do homem. Então vocês vejam a realidade dos anjos. Isto a nossa igreja quem diz, não somos nós. Os anjos, eles são nossos companheiros e intercessores. Eles contemplam constantemente a face do Pai que está nos céus. Assim diz em Mateus 18, capítulo 10. E o catecismo também nos diz, eles estão aí desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e o seu filho, seguram a mão de Abraão, a lei é comunicada por ministérios deles e conduzem o povo. Desde a infância até a morte, a vida humana ela é cercada por sua proteção e sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Isso diz no Catecismo 332, né? Um Espírito Celeste maravilhoso nos acompanha e ele nos concedeu, Deus nos concedeu desde os ventres da nossa mãe. Como é gostoso saber tudo isso, né, gente? Isso nos remete lá no nosso passado, quando a gente era criança. E aí a nossa mãe nos ensinou esta simples oração, não é verdade? Como é bom, porque naquele tempo a gente tinha um coração bem inocente, puro, não é verdade? Não havia maldade. Então aquelas coisas bonitas da nossa infância, elas iam entrando com mais facilidade no nosso coração, não é? E também o povo de Deus nos diz que quando o povo de Deus se reúne em oração, adoração e louvor, os anjos se fazem presentes, né? E também os anjos foram criados para adorar, para louvar e para bendizer a Deus. Eles são mensageiros também. Eles levam a palavra, levam a salvação. E a cura também vem através dos anjos, né? Os anjos acompanham os homens.
Lá, os anjos se fazem presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a vida de Abraão e Sara. A vida de Abraão e Sara. Com Moisés também, o povo de Deus caminha no Egito. Temos a presença dos anjos ali. E na vida dos profetas também. No Novo Testamento, também nós temos a presença do anjo, também que anuncia a Zacarias que ele e sua esposa irão ter um filho, João Batista. Também o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai gerar em seu ventre o Filho de Deus. Olha quanta beleza! Desde lá, dos tempos antigos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, já havia a presença dos anjos. No Antigo Testamento, Abraão, ele viu os anjos também. Quando os anjos cantam, eles cantam a glória. Em Lucas capítulo 2, versículo 14, nos diz: a glória a Deus no mais alto dos céus e sobre a terra paz para os seus bem-amados. Na tentação do deserto também, ali Jesus, os anjos o servem. No Horto das Oliveiras também, Jesus ele é consolado. Também, quando Jesus ressuscita, né? A Maria Madalena e as outras mulheres, então elas dizem, os anjos também estão ali presentes, falando sobre a ressurreição do Senhor. Na ascensão também, os anjos dizem, porque vocês estão aí olhando, este mesmo Jesus que vocês viram, um dia estará voltando, né? Porque ficais aí a olhar para o céu. Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo como vistes partir. Em Atos 1, capítulo 11, versículo 11. E por que Jesus ele precisou dos anjos? Jesus precisou dos anjos porque também ele era homem. Ah, mas ele não poderia, ele mesmo, cuidar de si, sendo que ele era Deus? Não. Ele tinha nele a natureza humana. E também em Êxodo nos diz, no capítulo 23, de 20 a 22, enviarei um anjo adiante de ti para te guardar no caminho e te fazer entrar no lugar que eu preparei. Presta-lhe atenção e ouve a sua voz. Não deves contrariá-lo, ele não suportaria a vossa revolta, pois nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres o que eu digo, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Olha que coisa linda, gente. Quando nós estamos com o nosso anjo da guarda, né? Os nossos inimigos se tornam os nossos inimigos, né? E os nossos adversários. O anjo não é história. Veja bem, tem gente que pensa que o anjo da guarda ele é um conto de fadas. Tem gente que pensa assim. Mas, na verdade, ele não é um conto de fadas. Ele é uma realidade. Ele é um espírito. Assim como nós, homens, os anjos também eles são diferentes. Diferentes uns dos outros. Também têm personalidades próprias, distintas. Eles são, sim, superiores a nós, né? Eles não possuem um corpo. E ao contrário de nós, que nós possuímos a matéria, nós possuímos o corpo. Eles não estão limitados a um corpo. Essa é a diferença. E ela é uma verdade de fé, a existência dos anjos. Aqui diz também no catecismo, mais um pouco, que a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é claro quanto à unanimidade da tradição. Em Êxodo nos diz: enviarei um anjo adiante de ti para te guardar no caminho e te fazer entrar no lugar
que eu te preparei. Quem são os anjos, gente? Os anjos significa mensageiro. Santo Agostinho nos diz que ele indica a função e não a natureza. Veja bem, os anjos podem ser definidos como substâncias intelectuais, puramente espirituais, criadas por Deus e superiores aos homens, sendo puros de espíritos. Eles não possuem um corpo. Embora alguns aqui diz que alguns padres ainda digam que atribuam certa corporeidade, né, aos anjos, mas eles, na verdade, eles não possuem um corpo, né? Então, a igreja, baseada na Escritura e na tradição, a igreja vê essa verdade de fé. E diz que os anjos, eles são substâncias intelectuais, né? A existência dos anjos também se faz na sua criação. E também nos conta também que os anjos, eles foram criados muito antes dos homens, né? Muito antes dos homens, em número indeterminado. Indeterminado. A Escritura também nos diz, São Paulo apóstolo, ele nos fala que os anjos, existem 9 hierarquias, que são os querubins, os serafins, os tronos, as dominações, as virtudes, as potestades, principados, os arcanjos e os anjos. Os querubins e os serafins são aqueles que estão bem próximos de Deus. Cada anjo tem a sua tarefa. Eles são determinados, ele tem a sua determinação, o seu serviço próprio. Eu estava ouvindo um pouco, tudo isso que eu estou pegando é de um livro que eu gostaria, que eu há muito tempo já tinha pensado em ler este livro, e quando a Lê, né, me convidou, eu falei, nossa, eu não acredito, porque eu queria tanto ler este livro, que é do Padre Jonas Abib, né? E Anjos Companheiros no Nosso Dia a Dia. É uma riqueza, gente, é uma bênção. É uma pena que seja muito pouco tempo aqui para falar, né? Mas eu também colhi um pouco de informação do Padre Paulo Ricardo, que é uma bênção também, o Padre Paulo, e ele nos diz que os nossos anjos também, eles estão intercedendo por nós, mas o anjo da guarda dos nossos queridos santos, aqueles que a gente tem devoção, nós podemos pedir também a intercessão deles por nós. Olha que bênção, que riqueza. Já pensou? Pedir a intercessão do anjo da guarda do Padre Pio, né, de Santa Teresinha. Quanta riqueza, gente, quanta bênção. E também nós temos aqui, no ato da criação, os anjos foram elevados à ordem sobrenatural, mas muitos, como sabemos, abusaram dessa liberdade, que são os anjos decaídos, que não aceitaram a serem obedientes, né? Portanto, foram condenados ao inferno. E Santo Tomás de Aquino ensina que cada anjo não apenas é diferente dos outros, mas ele contribui por si uma espécie. Quer dizer que cada anjo ele é de um jeito, assim como cada ser humano. Olha o cuidado de Deus, gente, em cuidar, em criar cada um de nós com o seu jeito de ser, a sua personalidade própria, né? O seu jeito de agir. Assim também Deus criou os anjos, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, sua personalidade própria. Olha que coisa, não existe nenhum anjo igual ao outro. Nenhum anjo é igual ao outro. Em miríades e miríades de anjos, não existe nenhum outro anjo igual, né? E também, Santo Tomás de Aquino nos diz, os anjos estão presentes em determinados lugares onde executam sua ação específica. Também nós temos aqui que os anjos, eles não são iguais em dignidade, como eu já falei, né? Há anjos superiores e inferiores. Olha que interessante. Há aqueles que têm muito mais conhecimento e aqueles que têm pouco conhecimento também. Gente,
É um mundo assim celeste que a gente não imagina, sabe? Tudo ordenado, tudo certinho, né? Suas funções também são diferentes. A Bíblia fala que os anjos da guarda são os guias das criaturas. Nós temos também os protetores das cidades e das nações, os anjos que louvam a Deus, que executam suas ordens, né? Em Lucas 2, capítulo 2, versículo 13, os anjos estão diante do trono de Deus. Também fala-se muitas vezes de fileiras de imensos exércitos celestes, a Bíblia. E também nós temos no topo, quem? O nosso querido São Miguel Arcanjo. No topo está o nosso querido São Miguel Arcanjo. Esta é a hierarquia dos anjos. E, gente, o que eu achei assim muito lindo também é de saber, né, que os nossos anjos, Deus destinou um anjo a cada cidade. Você sabia disso? Que existe um anjo para cada cidade. Existe um anjo para cada país. Existe um anjo para tomar conta da sua casa, das suas coisas. Olha como Deus ele é zeloso. Existe um anjo da comunidade católica Sagrada Família. Existe. E Deus cuida. Deus cuida. Essa é uma dimensão que nós precisamos nos abrir para isso. Abrir para essa graça. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Uma frase, eu sei que o fundador não está aqui, mas que eu gostaria de dizer para ele, e junto com vocês, que eu sei que no coração de vocês também vai estar esta frase, fundador, você não está sozinho. Você não caminha sozinho. Rosana, você não está sozinha. Você não caminha sozinha, Rosana. E assim, nós vamos dizer também que, confirmando tudo isso, eu quero pegar aquele livrinho, né, Nossas Práticas de Orações Devocionais, que todo mundo tem em casa, que vocês vão ver este fato, em que um anjo nos diz, ao Francisco, ele diz assim, de tudo que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. O anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então nós vemos aí, gente, a confirmação de que esses anjos, eles existem de fato. Os anjos são semelhantes aos homens. Veja bem, eles são criaturas espirituais. Como o homem, ele tem inteligência, vontade. Veja bem, ele tem também são uma concentração absoluta de inteligência, de vontade. Cada anjo tem a sua personalidade, como já foi falado, né? Veja bem, eles têm forma, assumem semblantes humanos, muito belos e luminosos, aqueles que o corpo humano deverá ter um dia, na ressurreição do Senhor, o corpo que nós vamos assumir. E é por isso que nós caminhamos na fé, não é verdade? Para que um dia nós possamos ressuscitar com Cristo e recebermos este corpo glorioso. Não é assim? Então, os anjos, eles já possuem este corpo glorioso, este corpo luminoso. De acordo com alguns teólogos, os anjos são espíritos puríssimos. Se tem uma forma, nós não a conhecemos. Devem ter uma corporeidade, né? Corporeidade, mesmo que sendo espiritual. Os anjos existem em milhões. Veja bem, no sonho de Jacó, ele fala assim que havia uma escada
que ia da terra até o céu. E nessa escada, miríades de anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E Jesus também, no início da sua paixão, ele disse assim a Pedro: Pedro, se quisesse, o Pai poria à minha disposição, à sua disposição, 12 legiões de anjos. Então nós vemos, né, todo esse conhecimento sobre os anjos. Nós temos também os nomes dos anjos. Os anjos têm nome? Sim, cada anjo tem o seu nome. Eu não sei o nome do meu anjo da guarda. Um dia vou conhecer. Vocês, não sei se sabem, se já fizeram essa escuta, mas um dia nós saberemos o nome do nosso anjo da guarda. Os nomes que a gente conhece pela Bíblia são o nosso querido São Miguel Arcanjo, né, que significa quem como Deus, que é o anjo principal, que lutou contra os anjos malignos. Ele é conhecido também como o anjo da humildade. Querem pedir uma graça para esse anjo? Querem pedir a graça da humildade? Peçam a este anjo. Nós precisamos recorrer a esse anjo, gente. Nós temos o anjo também, o Rafael, que apareceu para Tobias, que procurou os remédios, procurou curar, né, o pai de Tobias, né, que caminhou com o Tobit, era o pai de Tobias, né? E ele caminhou. Tobit falou assim: meu filho, vai até a casa de Raguel. Lá você vai. Eu preciso eu tenho uma dívida, né? Eu quero que você vá até lá, né? Cobrar esta dívida. E no caminho, aí ele fala assim: se você encontrar uma pessoa de confiança, vá com ela. E no caminho, quem ele encontra? Encontra um anjo Rafael. E esse anjo vai com ele, e eles passam por um rio, e aí eles pegam o peixe quase que morde ele, e ali eles tiram o fel desse peixe, e ele pede o anjo Rafael para que guarde, né, aquele fel para que o pai dele seja curado. E ali também há um encontro também de Tobias e Sara. E nós temos também o anjo Gabriel, que foi o anjo que anunciou a Maria, né? Que nos trouxe o mistério da encarnação, que significa a força de Deus. E o Lúcifer, que é um anjo decaído, no qual já está derrotado, né? Que também era um anjo de luz e que preferiu as trevas. Mas os anjos também, eles são nossos grandes intercessores, nossos anjos queridos, que rogam e intercedem por nós a todo instante. E eu queria dizer que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não quis saber ver os anjos, ela não preferiu esperar no céu para conhecer os anjos dela, né? O anjo da guarda, o nome do anjo da guarda dela. E ela dizia assim: não tinha pretensão em ver os anjos. Como sabeis, o meu pequeno caminho consiste justamente nisso, que não se procura ser alguma coisa. Sabeis bem que disse tantas vezes adeus aos anjos e aos santos, que não tenho o desejo de vê-los no aquém. Também nunca desejava ter visões. Na terra não se podem ver os anjos. Como são, prefiro esperar até a minha morte. Então nós temos Santa Teresinha, que não quis conhecer os anjos, ver os anjos, mas preferiu esperar um dia no céu para conhecê-los, né? Nós temos também a luta de Padre Pio também contra os anjos, que ele diz que o diretor espiritual é uma verdadeira tábua de salvação. Quantas e quantas vezes o maligno sujou as cartas do diretor espiritual que ele mandava para ele, sujou de tinta, para que o diretor espiritual não visse, né, aquilo que ele tinha que contar para o anjo da guarda dele. Então, ele falava assim: em princípio as cartas pareciam ilegíveis, mas depois que pusemos sobre o crucifixo, conseguimos lê-las, embora com dificuldade. Dom Bosco também teve muitas lutas com o inimigo, né? O inimigo puxava, quando ele ia dormir, puxava, né,
puxava os lençóis, não deixava ele dormir, né? Era aquela luta. Então, Dom Bosco dizia que através do sacrifício, da penitência, só que ele conseguia se livrar das insídias do demônio. Então, nós temos, gente, que nos fortalecer em Cristo Jesus. Como diz São Paulo na sua carta, intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Nós temos também, a querida, não sei se vocês já ouviram falar da Benedita de Laus também, que é uma santinha que ela perdeu os pais, órfã, né, com 4 anos. Uma pequena pastora que vivia lá na França, né? Então, Nossa Senhora, ela falou assim que Nossa Senhora apareceu a ela em maio de 64. E ela falava assim, ela não sabia ler nem escrever. E ela falou assim, quando ela viu Nossa Senhora: Formosa Senhora, que estáis fazendo aí em cima? Queres comer comigo? Tenho um pouco de pão. E a Senhora sorriu. E logo depois, Nossa Senhora, ela disse, numa outra aparição: Senhora, poderias nos presentear, por favor, a esse menino que tanto nos alegraria? Então a Senhora sorri e vê aquela inocência daquela criança, falando com ela com a pureza de coração. Então, gente, é essa pureza que Deus quer que a gente busque, para que a gente possa experimentar essa graça de Deus, que são os anjos, nossos intercessores na nossa vida. E nós temos também aqui as lutas de São João Bosco, Padre Pio. Quanta coisa bonita aqui que daria para colocar, mas eu acho que o tempo não vai dar, não vai ser possível, né? Mas, enfim, nós vamos ficando por aqui mesmo, né? Porque eu acho que o Senhor já está vindo, né? Temos também algumas coisas aqui. Maria, Rainha dos Anjos. Nossa Senhora, ela tem a missão de defender e restaurar nossas famílias. Nossa Senhora é a Rainha dos Anjos. Então, os anjos abaixam a cabeça para ela. Assim também como nós devemos abaixar as nossas cabeças diante daquele que é todo-poderoso, que está agindo em nossa vida, que nos deu tantos anjos para nos conduzir, nos direcionar, para cuidar de nós. E nós queremos, desde já, entregar o nosso coração a Jesus e pedir a Ele que venha com seus anjos, que venha com seus santos intercedendo por nós. Nós que somos tão fracos e pequenos, Senhor, nós que precisamos da Tua intercessão, vem conosco ficar nesta noite, Jesus. Vem trazer os Teus anjos. Vem, Senhor Jesus. Vem passar pelas nossas vidas, Senhor. Vem ficar conosco, Senhor. Vem nos ajudar a entender esta dimensão, que é a dimensão dos Teus anjos, Senhor. Nós, muitas vezes, Jesus, nos afastamos de Ti, nos afastamos do Teu coração, Senhor, e não queremos entender as Tuas coisas, Senhor. Nós que fomos chamados, Jesus, a esta missão, a missão de Te anunciar, a missão de Te levar, Jesus, a missão, Senhor, de Te fazer conhecido. Muitas vezes nós ficamos no nosso coração fechado e nós não queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser, através dos Teus anjos, Senhor. Nós temos o nosso anjo da guarda, Senhor. Nele está, Senhor, toda a Sua vontade.
Nele está toda a sua vontade. E nós te pedimos agora, Jesus, que o Senhor venha colocar a sua vontade em nossos corações, através dos seus anjos. Nós queremos ser filhos obedientes, Senhor. Concede-nos esta graça, a graça da obediência, Senhor, aos teus anjos, ao nosso anjo da guarda, Senhor. Quantas vezes nós deixamos o nosso anjo da guarda triste, porque nós não rezamos, nós não falamos com ele, nós deixamos ele de lado, nós o desprezamos, Senhor. Eu te peço perdão, Jesus, por todas essas vezes, Senhor, em que eu não reconheci a presença do meu anjo da guarda em minha vida, Jesus. Perdão pelas vezes em que eu quis lutar comigo mesma, com os meus próprios pecados, Senhor, sem pedir o auxílio dos teus anjos, Senhor. Perdão, Jesus. Perdão por eu não reconhecer o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer bem, Jesus. Eu quero te entregar, Jesus, cada coração aqui agora, Jesus, que tem o seu anjo da guarda, que não fala mais com ele. Eu quero pedir agora, Jesus, a tua intercessão, a intercessão dos nossos anjos, que eles venham rogar por nós neste momento, que eles venham apresentar ao Pai tudo aquilo que está no nosso coração, todas as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades materiais, tudo aquilo que nós precisamos ser ainda, enquanto filhos de Deus, nos desabrochar para o amor, nos desabrochar para o perdão ao irmão. Nós pedimos e clamamos, Senhor, a tua intercessão, que os anjos levem a ti, Jesus, as nossas necessidades. O nosso coração, Senhor, muitas vezes está fechado, com rancor, com mágoas, Jesus. E muitas vezes nós não sabemos como sair disso, mas nós pedimos a intercessão dos teus anjos. Que o Senhor venha conosco, Jesus, interceder por nós. Que o Senhor venha agora, Jesus, pedir por nós, Senhor. Nós te pedimos, Jesus. São tantas as lutas que nós vivemos em nossa vida. O inimigo é tão astuto, ele é tão vulgar, ele quer nos puxar o tapete, Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos de rezar. O Senhor sempre nos pediu para que nós rezássemos, Senhor. E nós, muitas vezes, em nossa preguiça espiritual, não rezamos, Senhor. E assim, muitas vezes, muitas coisas que não dão certo em nossa vida, muitas vezes, nós achamos que é porque o Senhor não nos veio nos ajudar. Mas, na verdade, Senhor, sou eu mesma que não rezo. Sou eu mesma que não fortaleço o meu anjo da guarda. Senhor, eu vos peço agora, neste momento, a graça, Senhor, do Senhor abrir esses caminhos, Senhor, para que eu possa tomar posse, Jesus, desta graça, tomar posse da oração em minha vida, que eu possa ser um homem guerreiro, que eu possa ser uma mulher guerreira, Senhor, uma mulher que não se cansa de orar, dia e noite, Senhor, que os meus momentos de oração não sejam poucos, Senhor, mas que eu esteja atenta, vigiando, Senhor, o tempo todo, Senhor. Que o meu coração se sinta abrasado por Ti, Jesus. Que o meu coração esteja alegre, Senhor. Feliz, Senhor. Assim como vivem os Teus anjos. Os Seus anjos são felizes, Senhor. Não há trevas, só há luz, Senhor. E essa luz, Senhor, quem nos traz é Você. Só o Senhor, Jesus, pode iluminar o nosso coração. Só o Senhor, Jesus, pode vir abrasando a nossa alma, tirando todas as feridas, todos os julgamentos, todos os
vícios que há na minha alma, Senhor. Tudo aquilo que eu ainda não consegui me libertar, Jesus. Eu vos peço agora, por intercessão dos teus anjos, Jesus, que o Senhor venha trazer o meu coração, Senhor, com a tua luz, que a tua luz brilhe em minha alma, que a tua luz venha tirar de mim toda treva, Senhor. Tudo aquilo, todas as áreas em que o meu anjo da guarda sabe que eu preciso ser curada, que eu preciso ser liberta, que os anjos da guarda possam vir agora, intercedendo junto a Jesus, junto a Maria, junto aos santos, junto aos anjos todos, venham interceder por estas áreas em meu coração, que precisam ser libertas. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por toda esta graça que Ele está derramando hoje em nossas vidas. Eu louvo a presença dos nossos anjos da guarda, dos nossos